Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à aula zero. Antes de a gente abrir qualquer baralho, antes de a gente falar sobre arcanos, sobre arquétipos, história, literatura, eu preciso abrir esse curso fazendo a pergunta mais fundamental de todas. E eu quero que vocês reflitam com uma brutal honestidade. Para vocês, o que é a realidade? E o que é a verdade? Se vocês quiserem um tempinho, pausem o vídeo e reflitam. A gente vive num mundo que é o resultado de uma mistura adoecida de A Metamorfose de Kafka com o retrato de Dorian Gray. Desde muito cedo, a gente foi empurrado para dentro de uma engrenagem e treinados a confundir o nosso crachá com a nossa alma. Se alguém te perguntar hoje quem é você, a tua resposta automática vai ser uma lista de funções sociais. Eu sou professora, eu sou a mãe, eu sou a esposa, eu sou a funcionária, eu sou a irmã, eu sou a filha. A gente foi condicionados a aceitar que a nossa identidade se resume à nossa utilidade para esse sistema. O sistema, ele sequestra a gente e diz, essa é a realidade. Mas essa realidade nada mais é do que uma cidade murada. É uma hipnose coletiva, um acordo silencioso que a gente aceitou para manter o status quo girando. E é exatamente aqui que a gente precisa resgatar o primeiro e mais poderoso dos princípios herméticos. O todo é mente. O universo é mental. Se o todo é mente, isso significa que a mente rege absolutamente tudo. A realidade que tu vives hoje, ela é sustentada pelas crenças que tu aceitou. O sistema, ele só funciona porque a nossa mente está presa e cristalizada nessas limitações. Mas se tu tens o poder de cristalizar, tu também tem o poder de quebrar. A partir do momento em que a gente se desfaz dessas crenças limitantes e dessa casca social, a gente recupera a nossa capacidade máxima de co-criar e moldar uma nova realidade. E com Urano transitando em Gêmeos, a gente já está entrando num período de ruptura social. A Matrix vai começar a falhar. As estruturas do mundo, como a gente conhece hoje, vão começar a ruir. E é por isso que a gente está aqui. Por isso que vocês estão aqui. O meu objetivo nesse curso não é ensinar vocês a usar o tarô com uma ânsia de segurança ilusória, para adivinhar se o dinheiro vai cair ou não, ou o que vai acontecer amanhã. Você pode fazer isso. O meu objetivo é entregar para vocês um código-fonte. Eu vou ensinar o tarô como uma ferramenta essencial de autoconhecimento para os próximos meses. A gente vai usar essas lâminas para hackear a nossa própria mente, quebrar os muros dessa cidade ilusória e criar uma nova realidade, estando prontos para quando a engrenagem lá fora colapsar. A vida não é essa casca. A ruptura vai acontecer e a pergunta que esse curso vai te ajudar a responder é: quem sobra de você quando a casca quebra? Se a gente vai usar o tarô para quebrar a Matrix, a gente precisa entender a genealogia dessa ferramenta. E a primeira coisa que vocês precisam saber é: a história oficial do tarô é, em grande parte, uma narrativa editada. Se vocês procurarem nos livros tradicionais, vão ler que o tarô surgiu no século XV, nos salões da Renascença italiana, com os triunfi, os trunfos, como o baralho Visconti Sforza, como um jogo de cartas para a nobreza se divertir. Com o tempo, essa estrutura se padronizou no famoso tarô de Marseille, com suas xilografuras clássicas, mas a gente sabe que o jogo foi apenas um disfarce, porque na França do século XVIII foi quando o véu começou a cair. O clérigo Antoine Cour de Geblin, ele confirmou que o tarô era o livro de Thoth, contendo a sabedoria do Egito. Logo em seguida, veio Eteila, o primeiro ocultista a criar um baralho focado especificamente na adivinhação. Um pouco depois, a gente teve a famosa Madame Lenormand, que, embora ela tenha dado origem a um sistema diferente de leitura, ela foi crucial para popularizar a cartomancia na Europa. Mas de onde o tarô realmente veio antes disso? De Atlântida, da Índia? Ele foi preservado pela tradição oral do povo romani? A verdade absoluta a gente não tem, mas a gente sabe perfeitamente que ele precisou ser camuflado. Conhecimento é poder, gente.
Durante as Cruzadas e a Inquisição, por exemplo, a Igreja e o Estado perseguiam quem ousasse acessar o oculto. Hoje, o sistema ele não usa fogueira, ele usa o ridículo. Então, eles pegam as origens do tarô e chamam de teoria da conspiração, porque descredibilizar a ferramenta é a melhor coisa para se fazer. Eles fazem isso porque se tu descobrir que tu pode acessar o teu próprio inconsciente e moldar a tua realidade, tu deixa de ser uma engrenagem útil para eles. Para que o tarô sobrevivesse, ele foi codificado, e é aqui que entra a geometria sagrada e a numerologia. Ela é o estudo das proporções matemáticas que estruturam toda a vida do universo, como a proporção áurea e a sequência de Fibonacci. As cartas originais do tarô de Marsella foram construídas sobre uma grade geométrica estrita. Cada carta é como se fosse um portal vibracional. E costurando toda essa estrutura visual, a gente tem a numerologia pitagórica e cabalística. O tarô, ele não é apenas um livro de imagens, ele é um livro numérico. A numeração de uma lâmina não serve apenas para colocá-la em uma ordem de 1 a 21. Cada número é uma vibração autônoma. Por exemplo, o 1 do mago não é apenas o começo, é a mônada, o impulso absoluto, a semente. O 2 da sacerdotisa é a gestação e a dualidade, por exemplo. O 3 da imperatriz é a criação explosiva, a fertilidade. Se tu não entende essa vibração matemática do número que está na mesa, tu está apenas lendo metade das cartas. No século XIX, o ocultista francês Eliphas Lévy, ele conectou o tarô à árvore da vida da Cabala e ao alfabeto hebraico. Logo depois, outro gigante escreveu o Tarô dos Boêmios, cravando o tarô como a chave absoluta da ciência oculta. Eles começaram a decodificar a geometria e a filosofia que estavam escondidas nas cartas. Essa efervescência chegou ao ápice no final do século XIX e no início do século XX, com as grandes escolas iniciáticas, principalmente a Ordem Hermética da Aurora Dourada, que se chama Golden Dawn. Foi a partir dos estudos profundos dessa ordem que os dois baralhos modernos mais famosos do mundo nasceram, que é o tarô de Rider-Smith, que a gente vai usar nesse curso, e o tarô de Thoth, de Aleister Crowley. E aqui a gente chega na engrenagem oculta fundamental dessa tecnologia, a astrologia. Vocês nunca vão entender o tarô na sua totalidade se vocês ignorarem o relógio cósmico. Foram essas ordens herméticas que revelaram a correspondência matemática e perfeita entre os 78 arcanos e a roda zodiacal. Cada arcano maior não é apenas um desenho, ele é a força gravitacional de um planeta ou a energia visceral de um signo do zodíaco. Cada arcano menor vai reger um decanato específico no céu. O tarô, ele é a astrologia traduzida em imagens. É o macrocosmo do céu refletido no microcosmo da mesa. Nós chegamos então ao século XX, quando o ocultismo encontra a psicanálise. O próprio Carl Gustav Jung reconheceu que essas cartas são os arquétipos da transformação. A gente não vai usar as cartas aqui apenas como adivinhação, mas como um espelho da alma. Quando a carta cai na mesa, ela reflete a tua sombra e a tua persona. Para embasar essa nossa jornada, a gente vai se apoiar em gigantes. A gente vai usar a visão de Sally Nichols, com a sua obra brilhante Jung e o Tarô, e Rachel Pollack, com 78 graus de sabedoria. Eu não estou aqui para entregar para vocês verdades mastigadas. Eu vou entregar a história documentada, a filosofia hermética, o simbolismo astrológico e essas bibliografias de peso para que vocês, através das lentes de vocês, questionem a realidade que vocês estão inseridos. Já entendeu que a realidade é uma construção mental e que o tarô é um código-fonte? A gente precisa aprender a ler o mapa. E o mapa de fuga da Matrix não é uma rota externa, é a jornada do louco. Muitos ensinam o tarô como cartas isoladas, mas aqui a gente vai olhar para ele como a jornada de individuação humana. E o que é a individuação na psicologia de Carl Jung? Não se engane, não é sobre atingir a paz interior ou virar um ser iluminado passivo. A individuação é um processo violento e magnífico de se tornar indivisível.
é tu arrancar as tuas máscaras sociais que o sistema te obrigou a vestir, a tua persona, descer aos porões da tua mente para enfrentar os desejos e os medos que tu reprimiu, que são a tua sombra, e integrar tudo isso em um núcleo de poder indestrutível chamado Self. Individuar-se é um caminho doloroso e necessário para deixar de ser um código de barras que a Matrix imprimiu em você e se tornar a autora ou o autor original da tua própria existência. Imagine os 22 arcanos maiores divididos em 3 grandes atos, mas agora com um protagonista fixo, o louco. Ele é o arcano 0, o bug no sistema, aquele que decide dar o salto de fé para fora dessa cidade murada que a gente falou. Ele não cabe em gaveta nenhuma, porque ele é a consciência que percorre todo esse caminho. A gente vai começar com a infância do ego, que vai ser do mago ao carro, é onde o louco aprende as regras, constrói a sua máscara e tenta ser útil para a engrenagem. Depois, na segunda parte, o deserto das provações seria da força à temperança. Aqui, o louco ele é testado. Ele questiona as estruturas de poder e descobre que a Matrix tem falhas. E depois, por último, a libertação do self, do diabo ao mundo. Aqui, o louco ele vai integrar sua sombra, explodir a torre das ilusões e finalmente se torna soberano. A gente vai parar de usar o tarô como uma muleta de segurança. Sabe aquela ânsia de querer saber o futuro para se sentir seguro? Eu faço também, tá? Mas isso é uma armadilha. A Matrix quer que tu terceirize o teu poder. E aqui a gente vai usar as cartas para quebrar ciclos viciosos, através dos 4 temperamentos de Hipócrates: sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático, que se traduzem nos nossos 4 naipes e nos 4 elementos da astrologia: fogo, água, ar e terra. Então, tu vai entender a tua própria engenharia mental, tu vai perceber como o teu próprio mapa astral, ele vai dialogar com o tarô. O trânsito desses planetas e as cartas que tu tiras não são sentenças de um destino inevitável. Eles são o clima do momento, é a foto do presente. É tu que vai decidir se vai construir um abrigo ou se tu vai dançar na chuva. Então, chega de dizer que foi o destino ou que a culpa é do outro. Quando tu diz que o diabo, por exemplo, te tentou, ou que a culpa do teu caos é o Mercúrio retrógrado, ou o teu ex, tu está entregando a tua soberania de bandeja. Dentro de ti reside uma centelha divina ou a capacidade infinita de criação que o sistema tentou amputar. Meu papel aqui é te colocar no centro da tua própria vida. Tu não é um espectador, tu é a causa, a consequência e o autor principal. Então, quando tu assume a responsabilidade total, a Matrix ela perde o sinal e tu deixa de ser uma peça e passa a ser arquiteta da tua própria realidade. A gente passou essa aula inteira rachando a casca. A gente falou sobre a Matrix, sobre o condicionamento adoecido de a gente ser apenas úteis para o sistema e sobre como o tarô não é um oráculo de adivinhação, mas sim o código-fonte para tu reescrever a tua própria mente. Mas eu preciso ser muito direta e honesta com vocês agora. No final dessa nossa aula zero, arrombar a porta da realidade tem um preço. E o nome desse preço é responsabilidade. Enquanto tu tá dormindo na engrenagem, é muito fácil viver. É confortável. É super confortável reclamar do sistema, do parceiro, do karma, do destino ou do diabo. A posição de vítima ela é quentinha, porque quando a culpa está no outro ou no universo, tu não precisa fazer o trabalho duro de mudar. Mas a partir do momento em que tu entendes que o todo é mente e que tu és o centro do teu próprio universo, tu perde o direito de dar desculpas. Assumir a tua soberania espiritual e mental significa que tu vai pegar a caneta e dizer: o roteiro é meu, as escolhas são minhas, e se a minha realidade atual me machuca, fui eu que aceitei ou co-criei isso. E a melhor parte dessa verdade avassaladora é que se tu criou, só tu tem o poder infinito de destruir e reconstruir. O despertar não é um processo de luz e amor mastigado, tá? O despertar dói. Ele exige que tu abras a porta do sótão que tu escondeu a vida toda e que tu assuma as rédeas da tua sombra. Então, a escolha está aqui na mesa. Vocês podem fechar esse vídeo agora, voltar para o piloto automático, correr para pegar o trem das 5 com o Gregor Samsa e continuar vivendo a vida de plástico de vitrine do Dorian Gray. A Matrix vai adorar ter vocês de volta. Ou vocês podem escolher a ruptura.
E se vocês escolherem a ruptura, o nosso próximo passo já tem nome. Na nossa próxima aula, aula 1, a gente vai conhecer de perto a única energia capaz de iniciar essa revolução. A gente vai estudar aquele que não tem gaveta, que não aceita máscaras sociais e que tem uma coragem absoluta de rir na cara das convenções. E ainda por cima, pular no abismo para descobrir quem ele realmente é no escuro. Na próxima aula, a gente começa a nossa jornada através do arcano do louco. Então, descansem a mente de vocês. Questionem a própria realidade hoje e se preparem, porque a partir da próxima aula, a gente vai dar o salto. Até lá! E antes que você feche esse vídeo, eu vou deixar aqui para vocês as informações, caso vocês tenham interesse em fazer o curso. Ele está disponível na plataforma da Hotmart e eu vou deixar as informações aqui na descrição. Até mais!